Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk aqui para vocês. O convidado de hoje, um cara muito especial, mais um dos gênios que a gente tem a oportunidade de estar aqui no quadro docente da Study Prime. Um cara que conheci há pouco tempo, mas que já me cativou pela simplicidade em detrimento do nível de conhecimento altíssimo que ele tem. Já eu apresento ele para vocês, ele vai falar um pouquinho da história dele, do currículo dele, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal da Study Prime. Se esse conteúdo fizer sentido, você deixar o seu like e, por que não, compartilhar com alguém que precise desses conhecimentos ou que vai ser impactado de alguma forma com as informações que nós vamos passar aqui. Então, Rafael, se apresenta aí para o pessoal. Oi, Thiago. É um prazer estar aqui com você, com o público aqui da Study Prime, poder colaborar um pouquinho aí com o que a gente tem estudado e tem trabalhado, né? Como o Thiago falou, eu sou perito criminal federal, trabalho no Instituto Nacional de Criminalística em Brasília, é o órgão central de perícia da Polícia Federal, e eu sou perito desde 2008, né? E tenho me especializado na área de biometria, especialmente em comparação e reconhecimento facial, né? Trabalhei em alguns projetos do governo federal relacionados à biometria, como a implantação do passaporte eletrônico, onde a gente tem a imagem da face do titular armazenada dentro do passaporte, a especificação técnica também dos portais de controle automatizado nos aeroportos, perdão, né, os e-gates, e a gente tem desenvolvido aí a área de comparação facial lá no Instituto Nacional de Criminalística, introduzindo algumas novidades aí no exame de comparação facial que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui e mostrar para vocês um pouquinho sobre isso. Show de bola. Muito obrigado, Rafael. Já te agradecer aí pelo seu tempo, né, que eu sei que é bem escasso aí em detrimento das inúmeras demandas que você precisa atender. Mas só para contextualizar, pessoal, o Rafael, nosso encontro foi quando nós estávamos conversando sobre a elaboração da pós de perícia judicial aplicada a assinaturas eletrônicas e documentos digitais. E aí eu percebi que existia uma grande demanda, uma grande nova interação entre as pessoas comuns e algumas tecnologias que estavam sendo utilizadas como meios de segurança para algumas operações, sejam contratos digitais, sejam algum tipo de relação ali de autenticação, enfim. Nesse, nessa procura aí por mais informações, eu percebi que estava explodindo na perícia judicial uma demanda aí de contratação de empréstimos bancários com bancos digitais, que boa parte do que estava sendo utilizado ali como método de segurança das instituições bancárias era o reconhecimento facial, era ali uma biometria facial, e eu precisava entender mais sobre isso e não tem como você idealizar um projeto de pós atual sem contemplar essa parte tecnológica. Eu fui atrás de pessoas, de colegas, onde foi me apresentado o Rafael, e é só o tema do que ele está estudando no mestrado, essa área dele. E uma coisa que eu pedi para ele foi que ele fizesse uma distinção muito bem esclarecida, porque nós estamos diante de cenários onde nós estamos convivendo com inteligência artificial, né, produzindo diversas coisas que ainda tem um nível de diferença ali perceptível, mas vai chegar um ponto que vai ser só no exame pericial mesmo. O Rafael vai comentar sobre isso. Mas o principal que eu falei para ele, falei, Rafael, eu preciso que você explique o que está acontecendo por trás de uma autenticação, por exemplo, no smartphone, né? O que que o sistema está fazendo, o que efetivamente está acontecendo do ponto de vista tecnológico para aquilo ser seguro, né? Para aquilo trazer uma segurança tanto para o usuário quanto para a instituição financeira e também fazer uma separação muito bem colocada aí do que é verdade, né, do que é real para nós aqui e do que ainda é coisa hollywoodiana, né, o do que ainda é filme. Inclusive, ele aborda algumas perspectivas nisso, no módulo de pós-graduação. Mas eu quero abrir com você falando sobre isso, Rafael. Como que as tecnologias, como que essas relações entre pessoas e instituições financeiras,
entre até pessoas e outras empresas que já estão adotando, né? A pandemia contribuiu muito para isso. Como que a perícia está podendo contribuir nesse ponto de trazer a verdade, né, do que está acontecendo, e como que você mesmo, Rafael, está enxergando todo esse crescimento aí exponencial de tecnologias, segurança, autenticações. Tiago, realmente a gente está vivendo, né, já há algum tempo aí eu diria até uma revolução mesmo na maneira como a gente interage com outras pessoas, com outras empresas, né, enfim, com outras partes, né. E o que você colocou, de fato, é uma realidade. Hoje a gente já utiliza o reconhecimento facial, a biometria facial, como se fosse exatamente uma assinatura, né, como se a gente tivesse ali escrevendo o nosso nome ali, assinando um documento, e isso tem, inclusive, valor legal hoje em dia, né? E, em decorrência da gente poder utilizar a biometria facial como assinatura, a gente também está sujeito a todo tipo de tentativas de fraude ou de mau uso que se poderia fazer com uma assinatura tradicional. Os mesmos tipos de tentativa ali de fraude também são passíveis de serem realizados com a biometria facial, né? Então a gente explora isso aí nesse módulo que o Thiago falou, que a gente tem trabalhado na pós-graduação, mas é um tipo de, de tecnologia que tem sim trazido muito conforto e adicionado muita segurança ao processo, né? Eu diria que as assinaturas com reconhecimento facial, se forem feitas como se deve fazer, utilizando as melhores técnicas, né, tomando os devidos cuidados para evitar as fraudes aí que são mais comuns, elas são muito mais seguras do que a assinatura tradicional, né? Especialmente a assinatura em papel, tá? Então a gente está de fato nesse contexto de estar vivendo essa evolução, ou essa revolução tecnológica aí, mas a gente tem os cuidados também que precisam ser tomados e eventualmente a gente vai se deparar com situações que vão exigir a atuação do perito, né? Ou do perito oficial, do assistente técnico, né? Ou da perícia em juízo também, para trazer ali alguma luz para as questões que estão em litígio, né? Isso vai acontecer, tem acontecido, vai continuar acontecendo cada vez mais, até pela popularização e pelo aumento do uso aí desse tipo de mecanismo, né? Então, já, já que eu estou falando aqui de possibilidade de fraude, de ataques e tudo, né? Eu acho que muita gente viu aí, né, Thiago, recentemente, um tipo de fraude que tem acontecido não especificamente esse tipo de fraude, né, mas tem acontecido cada vez mais tipos de ataques nesse tipo de aplicação, vamos dizer assim, que é o uso de assinatura biométrica, né, usando a face para fazer contratos bancários, né, contratos de empréstimos principalmente, né. Então, as instituições financeiras hoje permitem que você contrate um empréstimo sem nem se dirigir pessoalmente às agências, né. Você apresenta ali, você tira uma foto junto com o seu documento, né, faz o cadastro ali a instituição financeira fazendo algum tipo de validação ali já libera o empréstimo para aquela pessoa, né. Só que isso muitas vezes é abusado, né, e um caso que ficou famoso aí na imprensa há pouco tempo foi de uma fraude que foi desbaratada pela Polícia Civil de São Paulo, se não estou enganado, em que o criminoso ele usava um manequim, imprimia fotos das pessoas, né, e colocava no manequim e tirava uma foto ali da foto impressa, né, da vítima da fraude, né? Então é um tipo de ataque assim que parece bem simplório, na verdade, ser implementado, né? E é algo que a gente explora como se defender desse tipo de ataque, como verificar esse tipo de ataque justamente no conteúdo da pós-graduação que o Thiago falou, no nosso módulo de biometria e reconhecimento facial, né? Esse tipo de ataque é um ataque que a gente chama de ataque de apresentação, né? Tá apresentando ali uma imagem facial que não corresponde à imagem facial de fato da pessoa que é o titular ali daquela biometria, né? Então você ou reutiliza uma imagem em outro contexto, né? É comum também que a gente pegue alguns tipos de fraude, tentativas de fraude, em que a imagem que a pessoa tirou uma selfie para fazer mesmo um empréstimo consignado
os fraudadores reutilizam eventualmente essa mesma imagem para fazer uma nova transação, né, para fazer um outro empréstimo. Isso é algo que tem sido comum também e que, através da perícia, a gente consegue avaliar, né? E aí entra a perícia não só de comparação facial, para avaliar se aquelas duas imagens, né, são de fato da mesma pessoa, mas também a perícia que vai envolver outras verificações, por exemplo, verificar se uma mesma imagem foi utilizada num segundo momento, né, quando deveria ter sido coletada uma nova foto, ou avaliação ali do log, né, do histórico de transações ali, já começa a se aproximar mais também de um exame de informática também. Isso é algo que os colegas peritos aí têm percebido, né, e que a gente tem se defrontado com essa realidade, é que o exame de comparação facial tem caminhado para uma aproximação aí, para um viés mais tecnológico também, né, inclusive com a possibilidade mais à frente, Thiago, na verdade isso já está acontecendo, né, a gente tem inclusive ajudado a desenvolver isso aqui no Instituto Nacional de Criminalística, de integrar no exame de comparação facial o uso de sistemas de reconhecimento facial como uma técnica para o exame pericial, né? Não para fazer buscas em bases de dados, não para fazer reconhecimento de imagens ao vivo e tudo, mas no exame pericial mesmo de comparação facial, além da análise tradicional, né, da análise morfológica, que é recomendada já há muito tempo, a gente tem integrado também o uso de sistemas de reconhecimento facial como uma técnica adicional para o exame, deixando o exame mais robusto, né, trazendo aí uma uniformidade maior para o exame também e permitindo que a gente consiga trabalhar casos que até então a gente não conseguia fazer, né, com imagens de pior qualidade, com uma diferença de idade maior e o desenvolvimento aí dos sistemas de reconhecimento facial, né, o desenvolvimento tecnológico mesmo, tem deixado esses sistemas robustos o suficiente para permitir que a gente integre esses sistemas como uma ferramenta para o exame, né? Isso também tem acontecido e é algo que o público aí que está nos vendo e ouvindo aí, né, que tem interesse em se aprofundar, ou começarem a atuar na área de comparação facial, devem estar ligados aí para essa possibilidade também de usar o sistema de reconhecimento facial no próprio exame. Rafael, isso é uma coisa bem interessante, né? Até para mesmo quem é leigo e para quem já está atuando, essa é uma percepção que eu acredito que ela é fundamental. O fato de existir sistemas, o fato de existir tecnologias que operem com essas vertentes de reconhecimento, de biometria e tudo mais, leva-se um tempo para fazer isso que você acabou de falar, né? Adaptar essas tecnologias para periciar, né? Porque uma coisa é você utilizar para um sistema bancário, para uma assinatura de plano telefônico. Outra coisa é você adaptar essas tecnologias para te ajudar a descobrir se aquilo é verdade ou não. Então, eu queria que você falasse, numa escala aí de 0 a 100%, quanto que essas tecnologias estão conseguindo acompanhar aí, se já está bem próximo da realidade, se o que vocês é, desenvolvem faz mais proximidade com o que está acontecendo ou se ainda tem muito trabalho a ser feito. Não, sem dúvida tem muito trabalho a ser feito ainda, né? Eu mesmo estou comprometido de iniciar uma pesquisa agora, talvez em outubro ou em janeiro, em nível de doutorado, justamente para aprofundar esse tipo de desenvolvimento, mas em relação a quanto que a tecnologia hoje está capaz de auxiliar a perícia, né? Eu diria que hoje a gente já tem alguns casos em que o sistema consegue trazer uma condição melhor do que o especialista, Thiago, fazendo as análises tradicionais. É incrível, como a gente tem ferramentas hoje ao alcance de todo mundo, porque são ferramentas, inclusive, em código aberto. Isso é outro aspecto que tem me impressionado muito, né? Como esse tipo de tecnologia tem, de fato, virado uma commodity, né? Está ao alcance de todo mundo que tem ali uma disposição, um conhecimento, uma vontade ali de acessar esse tipo de tecnologia e de utilizar na prática, né? Agora, um ponto muito importante aqui que precisa deixar ficar claro, né? É que a tecnologia, especialmente para aplicações periciais, né? A tecnologia ela funciona como uma ferramenta do perito, né? Não dá para a gente imaginar uma perícia sendo feita de maneira totalmente automatizada, né?
em que você vai simplesmente entregar para o sistema duas imagens e o sistema vai te entregar uma resposta. Não é essa a maneira como a gente entende que a tecnologia deve e pode ser utilizada, né, de uma maneira responsável, mas a gente consegue sim trazer esse apoio dessa ferramenta com uma técnica que o perito vai precisar conhecer, né, modelar ali quais são as condições daquele caso específico, né? Então, por exemplo, se são imagens de alta resolução, de baixa resolução, se é uma imagem de um circuito de vídeo monitoramento, né, de uma câmera de vigilância que tem determinada característica, todas essas condições, o perito, né, que está fazendo o exame, ele vai precisar conhecer bem, modelar, entender quais são os efeitos de cada característica dessas imagens no funcionamento do sistema de reconhecimento facial, para que ele opere o sistema dentro do contexto do exame de uma maneira adequada e a resposta que ele obtenha do sistema faça sentido e possa ser interpretada de maneira adequada no exame, né? Então, a ferramenta, né, o sistema de reconhecimento facial, ele é exatamente nada mais do que uma ferramenta para o perito, né? Que, como qualquer ferramenta, o especialista vai precisar saber usar de maneira adequada e para conseguir extrair ali uma resposta correta, adequada, e não uma resposta que vai induzir ali a uma, a uma, a uma resposta equivocada, né? A uma resposta errada, enfim, que vai direcionar ali para algo diferente da verdade. Então, esse é um aspecto muito crítico aí de que a ferramenta, né, os sistemas, né, a tecnologia, o desenvolvimento todo na área de inteligência artificial, ele tem sim um potencial incrível, assim, chega a ser assustador o quanto que os sistemas hoje são capazes de reconhecer imagens em baixíssima resolução, com borrões de movimento, com compressão de imagem para economizar espaço de armazenamento, e ainda assim os sistemas são capazes de dar respostas muito boas, né? Mas a aplicação pericial, como eu estava falando, a gente precisa ter o especialista ali, e aí o especialista vai ter que ter outras especialidades, né? Ele vai ter que desenvolver novas habilidades para conseguir usar essa ferramenta de maneira adequada. E aí essas novas habilidades tanto envolve o conhecimento da ferramenta em si, né? Quais são os componentes que estão ali dentro daquela ferramenta, né? Os estágios ali que compõem o sistema. Não é um bloco único, né? A gente tem um estágio de detecção facial, depois a gente tem algum estágio de alinhamento e pré-processamento da imagem já só da face detectada. Depois a gente tem a extração de características ali, né, de uma representação que a gente vai usar para comparação de fato. Então, o especialista, né, o perito aí, o novo perito em comparação facial, ele vai precisar conhecer sim de tecnologia e também vai precisar conhecer como usar essa tecnologia no contexto do exame ali, conhecer que tipo de aspecto que afeta e como afeta, né, o desempenho do sistema naquela condição do caso específico ali. Então, é um conjunto novo de conhecimentos que os peritos vão precisar se debruçar, vão precisar adquirir, vão precisar estudar para conseguir fazer um exame aí mais robusto, de fato, né? Perfeito. Isso é algo que tem assombrado os profissionais, da atualidade, né? E eu escuto isso há mais de 10 anos. Quando eu iniciei a minha graduação de Direito, já estava surgindo ali o famoso robozinho Watson, né, da IBM, que é uma inteligência artificial, não deixa de ser, que faz o mapeamento jurídico de empresas ou do cenário que ele está inserido. E naquele momento ali, há mais de 10 anos atrás, já se falava que o advogado ia acabar, que não ia precisar mais de advogado. E eu tô aí, né, firme e forte. Então, tem cenários que eles vêm, sim, eu acredito que nos próximos anos aí algumas profissões vão deixar de existir, mas é como o Rafael acabou de falar, é, no final das contas, o elemento humano ele vai ser o ponto decisivo, né? Porque o próprio sistema pode trazer erros, o próprio sistema pode trazer informações que para eles são certas, mas para o seu objetivo final não faz sentido. Então, existe muito isso. E aí, eu já queria comentar contigo, Rafael, que algumas tecnologias já são relativamente antigas, né? Eu sei que as polícias já trabalham com um sistema, se eu não me engano, chama Horus, que ele faz a comparação, né? Ele traz ali várias faces, que antigamente era o famoso retrato falado, né? E hoje você já tem ali um sistema
que consegue trazer essa tecnologia, trazer esse desenho mais aproximado, né, em terceira dimensão e não num rabisco plano lá. Por mais que os desenhistas tinham habilidades e tudo mais, você trazer isso para um banco de dados, você trazer isso para um sistema, potencializa o seu resultado final. E em cima disso, eu queria que você comentasse um pouquinho, inclusive, do que eu te pedi quando eu te conheci. O que que hoje, efetivamente, nós temos em comparação com o que ainda é ficção, o que ainda é filme, né? A gente vê em alguns filmes aí que, principalmente, Missão Impossível, eu lembro que tem um dos filmes do Missão Impossível que o Tom Cruise coloca o rosto lá numa maquininha, a máquina escaneia o rosto dele, e já produz uma máscara idêntica para ele vestir. Então, o que que ainda é ficção e o que que ainda está no campo de pesquisa para ser desenvolvido? Sim. Excelente pergunta, Thiago. O que você está me perguntando aí, eu abordo no início do nosso módulo na pós, falando do chamado efeito CSI, né? CSI é aquela série famosa lá de TV dos Estados Unidos que trata de perícia, né? E lá eles mostram, né? Fazem uma fantasia ali exageram muitas técnicas ali, não só da área de imagem, né? Que é o que a gente está focado aqui hoje, mas de diversas outras áreas de perícia também, né? Então são resultados Só um todos parêntese. imediatos. Para mim, a mais emblemática é aquela questão da placa, né? Que vez ou outra alunos até Ah, sim. perguntam. Tá É, passando um carro lá 200 por hora, uma câmera pega, é. tá tudo embaçado, aí ele pode deixar que eu vou resolver. Aí ele dá Tem uma. uma É, digitada lá, vai ampliando, tá aqui a placa. isso, é. Tem outra clássica também do CSI que é ir ampliando uma imagem do que tem o rosto de uma pessoa, né? E vai ampliando, ampliando, ampliando para ver o que está no reflexo do olho ali da pessoa para conseguir enxergar outra coisa. Esse é Até eu claro. brinco, eu brinco que eles poderiam já continuar ampliando, ampliando, ampliando até chegar o DNA e já fazer logo o exame de DNA da pessoa, né? Mas esse tipo de exagero aí é um clássico, né? De você, tanto para placa quanto para reconhecer pessoas a partir de imagens, né? Essa possibilidade de você ir ampliando indefinidamente, melhorando a resolução ali, isso é uma fantasia, isso não existe, né? E é algo que está no imaginário popular, assim como sendo algo que os sistemas conseguem fazer hoje em dia, ou vão conseguir fazer em algum tempo, né? Mas, de fato, isso é uma fantasia ali. A gente chega a um ponto que você não tem mais informação disponível ali, registrada, para você conseguir melhorar mais nada, né? Só que a gente tem, de fato, desenvolvimentos tecnológicos aí relevantes que conseguem, sim, trazer algum grau de melhoria, né? A gente consegue, de fato, em alguns casos, pegar uma imagem que está borrada, né? A gente tem vários quadros sucessivos ali em que as imagens estão todas, cada um dos quadros individuais estão borrados, né? A gente consegue reverter em alguma maneira esse borrão e consegue fazer a leitura de placa muitas vezes, né? Para reconhecimento facial também a gente consegue fazer, em alguma medida, um processo semelhante a esse, né? De eliminar borrões de movimento, principalmente quando é um movimento assim, numa única direção, né? Por exemplo, um carro passando numa via, numa determinada direção e tudo, com uma velocidade constante, é um tipo de situação em que muitas vezes o perito de imagem consegue reverter sim essa degradação e fazer ali algum tipo de melhoria e conseguir um resultado interessante, né? Agora, o que a gente tem visto também aí, que tem impressionado muita gente, são os deepfakes, né, Thiago? Para falar muito aqui da área de reconhecimento facial, e muita gente se assusta, né, com a possibilidade de uso do deepfake como um possível uso para fraudes aí, né, para sistema de reconhecimento facial. Hoje eu diria que ainda a gente não está num cenário em que é prático você fazer ataques usando deepfakes, por exemplo, para fazer um empréstimo bancário se passando por outra pessoa, né? Acaba sendo muito mais prático você explorar outras vulnerabilidades aí que são menos complexas do ponto de vista tecnológico e que acaba tendo uma chance é, de sucesso que o pessoal consegue ainda fazer algumas fraudes e que as instituições têm que estar atentas aí para prevenir esse tipo de fraude, né? Um ataque que eu diria aí que é mais que apresenta um risco maior em algumas situações e que ele existe hoje em dia já é o chamado face morph, né? Face morph vem de você
utilizar imagens que são de duas pessoas diferentes, criar uma terceira imagem que o sistema seja capaz de reconhecer ali as duas pessoas, né? Então, isso é um tipo de ataque muito importante, por exemplo, no controle migratório, né? Você evitar que uma pessoa que tem um mandado de prisão em aberto fuja do país é um tipo de ataque que poderia ser usado para tentar burlar esse tipo de fiscalização ou de atuação aí do Estado, né? Então, esse sim é um tipo de ataque que eu considero como hoje tendo um potencial mais relevante e que também é um ataque bem difícil de ser detectado, né? Precisa de alguns protocolos específicos aí para tentar evitar esse tipo de coisa, né? Mas aí voltando para o CSI, porque é vida real, né? A gente tem sim algumas desenvolvimentos aí de tecnologia que, principalmente com o uso de inteligência artificial, que tem aproximado mesmo algumas coisas que a gente antes julgava como sendo possíveis, né? O uso de algumas técnicas aí chamada de IA generativa, né? Que é o mesmo tipo de tecnologia que no final das contas alimenta o chat GPT, tá famoso aí, né? Que de alguma maneira cria, né, conteúdo ou gera conteúdo novo ali. Esse tipo de ferramenta também tem sido explorado para geração de imagens e para melhoria de imagens. E a gente tem alguns resultados que também são, eu diria, impressionantes do ponto de vista de restaurar imagens antigas, de gerar imagens que têm uma aparência, né, que sejam mais agradáveis ao humano. Mas, por outro lado, não necessariamente aquela imagem é a melhor para ser usada num sistema de reconhecimento facial. Então, às vezes, as pessoas têm a impressão de que por estar vendo ali uma imagem que parece melhor do que uma imagem de baixa resolução, né, uma imagem mais suavizada e tal, mas essa imagem, na verdade, não agrega informação nova ali, apesar de ter uma aparência ali mais agradável para o humano, né? Então, assim, a gente tem de fato, a gente tem uma situação em que o efeito CSI, né, essa imaginação que o público tem aí de que tem muita tecnologia que já existe hoje, de fato não tem e eu não vejo que vai existir tão cedo, talvez até nunca, né, essa ampliação aí infinita, por exemplo, né, isso é algo que fisicamente eu diria que é impossível, né, você não tem informação registrada, né, ou possa ser utilizada ali para extrair algo útil, né. Mas tem outras coisas que a gente vem observando alguma evolução que talvez algumas pessoas não imaginassem, né, que fosse possível a gente ter hoje em dia. Um contexto bem legal, Rafael, depois eu queria até que você comentasse se isso faz sentido do ponto de vista técnico, mas eu já vi até alguns vídeos das pessoas testando, e você pode fazer isso em casa, eu acho que vai dar certo. Pega o seu celular, liga a televisão, passa correndo em frente a ela e bate uma foto. E aí tenta pegar alguma informação pequena, né? Pode ser coloca num canal de jornal lá, que está Uhum. transmitindo alguma notícia, que vai ter aquelas letras, né, no rodapé lá falando o tema da notícia, passa correndo em frente à televisão, tira uma foto, ela vai ficar borrada, né, e tenta ampliar lá para ver se você vai conseguir ler. Eu acho que o máximo, você vai dar o máximo de ampliação lá, o que você vai conseguir ver são os pixels mais próximos, né? Porque a informação em si, ela tá borrada, ela não existe, né? É, pois é, alguns tipos de borrão de movimento a gente consegue reverter, né? Quando é um movimento mais ou menos uniforme e tudo, né? É até relativamente fácil de ser revertido. Mas tem situações em que realmente não tem mais informação ali registrada de uma maneira que a gente consiga reverter o processo de degradação ali da imagem e obter ali alguma informação útil, né? Então, principalmente, né, quando a gente tem informação que deixou de ser capturada, né, seja por baixa resolução, né, às vezes a gente está muito distante da câmera, ou porque a informação foi capturada, mas foi jogada fora para economizar espaço de armazenamento, né, as codificações aí de imagem e de vídeo fazem isso, né, tentam preservar a informação que é útil para o ser humano, né, é um tipo de codificação que ela é baseada na percepção humana da imagem,
mas que acaba jogando muita informação fora, né? E quando essa codificação, né, quando essa quantidade de informação que é jogada fora é muito grande, né, e aí a gente acaba perdendo mesmo informação útil e não consegue reverter o processo. Perfeito. Pessoal, e essa, esse método de ataque aí que o Rafael comentou agora há pouco, talvez não sendo só a parte técnica que mais seja difícil para eles, mas até para mim também, e acho que para qualquer outra pessoa leiga, é uma das que mais assusta, porque é assombroso o que você consegue de resultado, né? Dessa parte do Morph. Lembra até quem é mais antigo aí e já assistiu, vai lembrar dos Power Rangers, né? Que é a hora de morfar. Você lembra dessa questão? Exatamente. Mas o É, morph aí vem de junção, né? Como se tirasse uma foto minha do Rafael e criasse uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, na prática, ela existe, né? Porque tem ali um rosto que foi produzido. Então, sim, até você descobrir o que que é verdade, o que que não é, e tem um trecho do módulo do Rafael que ele faz isso, e eu já cansei de viver aluno falando que o que foi produzido era o real, né? Por guardar algumas semelhanças com o que é real mesmo, o que é natural do corpo humano. E aí, em cima disso, Rafael, eu queria que você comentasse como essas coisas têm acontecido rápido, né? Talvez, se a gente for pegar aí no espaço-tempo, o deepfake, e todas essas questões há 10 anos, 15 anos atrás, você precisaria de um profissional aí de computação gráfica trabalhando horas e horas, dias, meses para produzir alguma coisa desse tipo, né? sim, Hoje, com um simples aplicativo de celular, você já consegue dar movimento a uma foto, né? sim, Tem um aplicativo aí que popularizou há um tempo atrás que você pegava uma foto estática da pessoa, colocava uma música e ela ficava lá mexendo, né? Pessoas que já tinham falecido, você conseguia dar voz e tal, fizeram até outras pessoas emocionarem, né, ali os familiares próximos, e isso foi muito aplicado também na época das eleições americanas do Donald Trump e do Joe Biden, trouxeram muito isso, né, a esquerda e a direita americana lá brigando e produzindo esse tipo de conteúdo. Como é que você enxerga esse crescimento assombroso aí, né? Eu acho que a pandemia contribuiu muito para isso, mas como é que você enxerga isso e em que passo a perícia tá para acompanhar esse crescimento aí, por exemplo, das deepfakes, do que antes levava horas para ser produzido e hoje com um aplicativo faz isso em poucos segundos, obviamente, não com a qualidade que se espera, mas está chegando lá, né? sim, sim, sem dúvida. A evolução tecnológica aí é algo realmente assombroso, Thiago. Já tem hoje aí até alguns softwares que a gente pode, eu já testei, né, mas não funcionou tão bem no teste que eu fiz, de você numa chamada de vídeo, você já fazer um deepfake e fazer a troca do rosto, né? Isso é algo que já é quase que realidade aí e é de fato, enfim, é algo que a gente precisa, até como sociedade mesmo, aprender a conviver com isso. Isso não vai sumir, né? E agora, isso do ponto de vista da perícia, né? Isso acaba trazendo um leque aí maior de possibilidade de atuação do perito também, né? Traz algumas dificuldades novas, né? Mas abre também algumas frentes aí de atuação do perito que até pouco tempo a gente não tinha, né? Seja por conta do uso desse tipo de tecnologia para determinadas aplicações que antes não existiam, como, por exemplo, a gente fazer uma assinatura de um contrato usando a face, né? Até outros tipos de ataque que não existiam também, né? Como a gente está falando aqui do deepfake, né? Do face morphing e tal. Então, isso acaba tem uma evolução aí dos dois lados, né? Que a gente acaba vendo isso muito em situações que envolvem desenvolvimento tecnológico de várias áreas, que é uma briga de gato e rato, né? A evolução tecnológica surgem novas possibilidades de fraude, surgem novas maneiras de combater as fraudes e nessas novas maneiras de combater as fraudes também surgem novas atuações aí de peritos, né? Então o pessoal precisa estar ligado de fato no que está acontecendo, precisa estar sempre se atualizando aí com conhecimento para conseguir
atuar nos casos, né, e conseguir desempenhar bem aí na área pericial. Isso é algo que é inerente à profissão nossa, né, minha profissão, especialmente aqui como órgão oficial de perícia. A gente tem eu diria que uma obrigação de acompanhar isso e de ser capaz de oferecer respostas adequadas para a evolução tecnológica, mas na atuação como assistente técnico e como perito do juízo também isso continua, isso também é igualmente necessário, né? E isso é uma percepção importante, pessoal. Isso que o Rafael está falando, a tecnologia não vai parar, né? Pelo contrário, o que antes a gente tinha que esperar aí meses, anos para ser desenvolvido, semanalmente tem um nerd aí de 14, 13 anos que está trabalhando e melhor até do que o pessoal da polícia, porque as descobertas, as coisas, como o Rafael disse, tem pelo lado do bem e para o lado do mal. Então, qualquer tecnologia pode ser usada para qualquer tipo de propósito. E para encaminharmos aqui para o final, para não ficar muito extenso, eu queria te pedir para colocar aí nos comentários se você já recebeu uma demanda nessa área, se você tem alguma dúvida, você colocando aí nos comentários, a gente conversa com o Rafael para ajudar vocês. E por que não já pensar em se especializar e estudar nessa demanda que está pujante aí no mercado, né, com as novas tecnologias. E eu queria que o Rafael comentasse um trecho do módulo dele, que é um dos que eu acho mais interessante. Ele fala até que é a parte mais densa, né, que o pessoal mais sofre ali para entender, mas eu queria que você comentasse de forma muito didática e simples, Rafael, para o pessoal entender aquela espécie de filtro quando a informação chega para o sistema, o que está acontecendo dentro do sistema, os cruzamentos, né? Tem um desenho muito bacana dentro do módulo dele que parece uma teia de informações assim linkando, né? Entra uma informação aqui e aí tem uma teia de informações para serem convalidadas, analisadas, para sair num resultado. O que que o sistema está fazendo naquele momento, quando a informação chega até a gente ter um resultado? Sim. Eu acho que esse diagrama que você está se referindo, Thiago, é um esquemático, né, ali bem básico de uma rede neural, né, que Vocês está estão no vendo que centro do ele, que ele não é hoje. nada modesto nesse ponto, né? Para ele é bem básico. Não, mas é porque é bem básico, porque o que tem de fato hoje implementado tecnologia é muito mais complexo que aquele diagrama, né? Então aquilo ali de fato é para dar uma noção ali aproximada para os colegas, né, de o que acontece dentro de uma rede neural. E uma rede neural, gente, hoje em dia é o coração do que está movendo aí o sistema de reconhecimento facial, né? E aí dentro de um sistema de reconhecimento facial a gente tem aí várias que a gente pode dizer assim caixinhas, né? Vários é, blocos funcionais ali, né? São vários estágios que acontecem ali quando uma imagem é oferecida para o sistema, que é conveniente a gente estudar de maneira separada, né? Porque essas caixinhas elas podem ser implementadas usando implementações específicas para cada bloco daquele, né? Então a gente tem no começo ali, né? Sempre a gente vai ter um estágio ali no sistema de reconhecimento facial no início para localizar a face na imagem, né? Antes de fazer qualquer coisa com a imagem facial, a gente precisa localizar na imagem, né, algo intuitivo, onde é que tem face ali e onde é que não tem face. E aí o sistema vai focar naquela região específica, né? Depois disso a gente tem um estágio de alinhamento e pré-processamento daquela imagem facial para equilibrar questões de iluminação, posicionar a imagem numa posição sempre uniforme ali, né, para que a face esteja sempre no mesmo ângulo, né, de preferência mais frontal em relação ao restante da imagem. E depois disso que a gente vai ter o que de fato a gente tem de principal ali do reconhecimento facial, que é a extração, né, a representação dessa face como um conjunto de números, né? Então a gente transforma a imagem, né, aquele conjunto de pixels ali, numa sequência numérica, né? Em que o sistema vai gerar sequências numéricas que são parecidas quando as imagens são da mesma pessoa. E aí é essa sequência numérica que a gente vai comparar no final das contas, né? Vai fazer o reconhecimento, vai fazer a classificação ali. É essa sequência numérica que a gente vai jogar no sistema para fazer uma busca numa base, por exemplo, e trazer ali as imagens que são mais parecidas. É através dessa representação numérica que é obtida lá no terceiro ou quarto estágio do sistema de reconhecimento, né? Então, essa
sequência de blocos funcionais aí é algo que o profissional que precisa trabalhar com reconhecimento facial precisa conhecer, né? E precisa saber que as coisas acontecem numa sequência específica, que podem ter falhas específicas em cada um desses estágios, né? Precisa saber para cada aplicação, né? Se a gente está, por exemplo, falando de desbloquear o celular, a gente está fazendo uma comparação que a gente chama de um para um, né? Ali uma autenticação, né? Você está comparando a imagem que está capturada ao vivo por uma representação que já foi cadastrada no celular ali quando você faz a configuração inicial do aparelho, né? Você tira as fotos ali para cadastrar a biometria ali. A gente tem outro tipo de aplicação que a gente faz uma busca numa base que tem milhares ou milhões de registros lá, né? Então a gente vai trazer ali os que são mais parecidos. É um outro tipo de aplicação, outro tipo de cenário. Para cada um desses tipos de aplicação, a gente tem medidas de desempenho que são adequadas para aquela aplicação. Então, o profissional também precisa entender como que se avalia o desempenho de um sistema de reconhecimento facial, se ele está operando adequadamente ou não, de acordo com cada uma dessas aplicações, né? São medidas, são métricas diferentes que precisam ser obtidas ali e tem maneiras específicas de avaliar essas medidas e saber se um sistema está operando adequadamente ou não para aquela aplicação específica, né? Isso é algo também que faz parte do conhecimento que eu diria que é básico para quem quer trabalhar com reconhecimento facial, né? Conhecer esses componentes do sistema, como que eles funcionam, né? A sequência que o sistema opera e também como medir o desempenho do sistema, né? É algo aí que eu diria fundamental, né? Eu diria que é o ponto de partida aí para quem quer se especializar nessa área. Show de bola. E é algo que traz uma consciência muito importante para quem quer trabalhar nessa área, que vez ou outra eu percebo os alunos às vezes se frustrando, porque às vezes até contaminado, né, com essa questão do, do CSI, né, da coisa ali lúdica, de que você vai pegar uma foto, por exemplo, uma foto nossa aqui, e o sistema vai identificar que é o Rafael, que é o Thiago, e isso não acontece. Vocês viram o Rafael falando aí que, primeira coisa, o sistema vai entender se existe uma face ali. Depois ele vai passando por graus de ampliação de informações até chegar ao ponto de converter aquela face em números e aí você passar a analisar ali se faz sentido ou não. Então, percebam que não é simplesmente você jogar uma foto dentro de um sistema e ele vai te trazer uma informação prontinha. Não, isso aí foi o Rafael mesmo. Não, não foi o Rafael. Né? É algo mais complexo, por isso que a gente precisa se aprofundar e a gente precisa trazer isso com muita cautela para que as pessoas tenham a consciência que é um trabalho muito sério, né? Exige um estudo aprofundado, não é simples e com toda certeza o juiz vai te perguntar como que você chegou nesse resultado. Então, eu costumo brincar que é o que a sua professora de ensino fundamental falava. Não basta na prova de matemática você falar que x é igual a 2. Você tem que falar como que você Exatamente. encontrou esse resultado. Excelente exemplo, Thiago, é exatamente isso. Você tem que demonstrar que o que você fez, né, a maneira como você utilizou a ferramenta ela é esperada que vai te dar uma resposta adequada, né? Você tem que demonstrar isso. E no contexto pericial isso é fundamental. Então aquele receio que você falou que a evolução tecnológica aí vai fazer não vai ter mais advogado por causa do Watson, ou não vai ter mais o exame de comparação facial porque os sistemas hoje em dia estão melhores do que o ser humano. Não é bem assim, né? A gente sabe que isso não vai acontecer. O que vai acontecer, o que está acontecendo, é a necessidade do profissional se adaptar à tecnologia, se especializar e mudar a maneira como ele trabalha de fato, né? Isso é algo que, sim, isso acontece. Não, não diria nem que vai acontecer, isso já está acontecendo, né? E aí eu vou deixar uma perspectiva para você já ir pensando no final. Para responder, eu faço isso com diversos professores. Vamos pegar uma situação hipotética aqui. O Rafael, como perito judicial, acabou de receber uma nomeação, onde nós temos lá um empréstimo bancário com a instituição financeira, um banco digital, e uma pessoa lá, vamos colocar uma pessoa idosa que teve lá uma possível fraude. Quais seriam os primeiros passos que o Rafael analisaria dentro desse contexto? Qual o início dessa demanda? Por onde você começaria? Mas antes de responder, eu queria que você comentasse rapidinho
sobre a questão do viés de cognição, né? Que pode contaminar, né, os vieses, como que eles podem contaminar a percepção do perito. É, vieses é um assunto bem amplo, Thiago. Você pediu para eu falar rápido, eu vou tentar falar rápido. Mas a gente tem a possibilidade de ocorrência de viés no sistema de reconhecimento facial, no sistema automático, né? Imagina, por exemplo, que o sistema foi treinado, né? Os sistemas de inteligência artificial, eles precisam sempre ser treinados. Então, para ser treinado, ele precisa de uma base de imagens em que a gente tem ali a identidade de cada pessoa anotada. E aí imagina que um sistema foi treinado numa base de imagens de pessoas, de uma população chinesa, por exemplo, né? Uma população de características ali orientais, né? E só daquela população. É muito esperado que quando você tenta aplicar esse sistema numa população que tem outra característica, por exemplo, a população brasileira em geral, né? Esse sistema não vai ter um desempenho tão bom quanto ele vai ter numa população de característica asiática, né? Então, esse aí é um exemplo do que pode acontecer, do que pode causar um viés num sistema automático, né? No sistema de reconhecimento facial. Agora, a gente também pode ter viés, aí são os viés cognitivos, né? Associados à cognição humana, no próprio exame de comparação facial, né? Então, a gente pode ter viés de confirmação quando a gente já tem informações, por exemplo, se a pessoa confessou que é ela mesma que está na imagem, né? Isso, a princípio, não deve fazer parte do que o perito examina no exame de comparação facial. Isso é uma informação que não diz respeito ao exame de comparação facial, né? A comparação facial, o exame ali, o perito tem que examinar as duas imagens e somente as duas imagens, né? Que ele está comparando. Claro que, eventualmente, você vai ter informações que são relevantes para o exame específico. Por exemplo, saber quando que as duas imagens foram capturadas, né? Porque isso diz respeito ao processo de envelhecimento, diferença de idade, tudo. Mas tem outras informações que carregam para o perito informações que são ali que não dizem respeito diretamente ao exame, que trazem possibilidade de viéses cognitivos ali que precisam ser evitados ao máximo, né? E mesmo que a gente tente evitar, a gente não consegue evitar o viés cognitivo. E aí a maneira de mitigar os efeitos desses vieses é a gente trabalhar com processos de revisão por pares, né? A gente tem um segundo perito trabalhando em conjunto, né? Reexaminando o caso, de preferência fazendo uma análise independente, depois os dois peritos se juntam para discutir o caso, né? Então, todo esse processo é necessário para evitar aí ou para mitigar os efeitos dos viés cognitivos, né? A gente não consegue evitar é, a ocorrência desses viés, o que a gente precisa fazer é mitigar os seus efeitos. Inclusive, tem casos bem. Você falou da parte do sistema, né, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, em relação a alguns sistemas, inclusive bancários, serem taxados como sexistas, né, como racistas. Queria que você comentasse sobre isso. E qual que é talvez o ponto-chave para já refutar isso, né, que pode realmente ser uma falha do próprio sistema. Aí tem dois pontos que são importantes, Thiago. Que, primeiro é o seguinte: primeiro, muitos sistemas, muitos mesmo, têm de fato desempenho diferente de acordo com o grupo demográfico. Isso é uma verdade, tá? Agora, o que eu considero importante caracterizar é que muitas vezes se coloca que esse tipo de desempenho, né, é diferente, ou seja, ele erra mais para um determinado conjunto de pessoas, para um determinado grupo demográfico, do que para outras. Muitas vezes isso é colocado como se fosse algo intencional para prejudicar ou para discriminar determinado grupo, né? Como se o sistema fosse projetado com essa finalidade, né? E isso eu considero que é uma loucura, esse argumento. Simplesmente eu acho que assim, o que pode haver, é claro, talvez algum tipo de descuido, né? Ou de menor preocupação em evitar esse tipo de problema. Mas imaginar que um sistema vai ser projetado para funcionar pior do que ele poderia para um determinado grupo é algo que não faz sentido nenhum do ponto de vista do desenvolvedor, né, da empresa que está vendendo aquele sistema, ter um sistema funcionando numa capacidade pior do que o que ele poderia, tá? Então, esse efeito, né, da gente ter desempenho pior para um determinado grupo, ele pode sim existir na prática, e para muitos sistemas ele existe mesmo, mas não é algo que eu diria que é intencional, que é projetado para ser feito dessa forma, tá? Agora, é algo que precisa ser avaliado, que precisa ser medido, não é algo difícil de medir isso na prática, tá? É algo bem complicado de medir isso na prática,
Em 2019, um órgão do governo americano, é, voltado para a metrologia, né, seria o Inmetro lá dos Estados Unidos, o NIST, ele divulgou um relatório que ele tentou testar explicitamente esse efeito, né, em sistemas de reconhecimento facial de centenas de algoritmos, e trouxe de fato uma caracterização que eu considero muito boa à época, né, isso já tem aí 4 anos, e que mostrou que de fato existe uma variação grande, né, tem algoritmos que funcionam melhor para um grupo, tem algoritmos que funcionam melhor para outro, tem alguns algoritmos, poucos, que funcionam igual para todos os grupos, né, mas saber como medir esse diferencial de desempenho aí, né, ou esse viés, que a gente pode chamar de viés, mas eu prefiro chamar de diferencial demográfico, né, de desempenho. Saber como medir isso é algo também que é importante, é crítico, né, e as empresas aí que estão implementando, que estão contratando sistemas para colocar para funcionar, as instituições bancárias, enfim, órgãos do governo, precisam estar cientes da existência dessa possibilidade e precisam saber medir isso na aplicação que isso vai ser utilizado, né? Não é algo que pode existir sim, mas eu vejo que tem muita fantasia aí, uma maneira de colocar esse problema que eu considero que prejudica, inclusive, uma discussão mais madura de como evitar esse tipo de problema, né? De imaginar que isso é algo feito de propósito, né? Eu acho que isso não faz o menor sentido, né? Para mim a percepção é muito simples, como o Rafael está falando, não faz sentido você desenvolver algo que é para ajudar com uma falha proposital. Não tem o É menor. algo que a própria empresa, poxa, se uma padaria pode fazer um pão bom, por que que ela vai fazer um pão pior? Poxa, não faz sentido, né? Vai fazer É um algo pão, que um vai pão feio, refletir né? negativamente, né? É algo que vai refletir negativamente para o próprio interesse econômico da empresa, né, que está desenvolvendo aquilo. Então, Esse não faz exemplo, sentido. esse exemplo foi perfeito. Vamos imaginar aqui uma padaria. E aí a gente tem um pão mais moreninho, né, que assou um pouco mais, e um pão mais que não assou tanto, mais branco ali. E aí o Rafael gosta mais do pão moreninho. Não, nós vamos fazer só pão branco para desagradar o Rafael. Olha Pois que é. coisa lógica. Agora, tem padaria que faz pão melhor do que a outra, né? E tem sistema de Exatamente, reconhecimento facial que funciona melhor do que o outro. Então, isso é algo que precisa ser levado em conta também. com certeza. E para encerrar, me conta aí como é que seria a sua análise num caso concreto desse, simulando a sua atuação hipotética como perito judicial. Sim. Olha, Thiago, eu acho que o primeiro ponto e ponto de partida é entender qual o contexto que aquela imagem, né, que aquele processo ali se dá, né? Então, saber, por exemplo, se a aplicação lá, né, da instituição financeira, ela exige que você tire uma foto ao vivo, posando ali junto com o documento, né, que você capture uma selfie ali, se tem um aplicativo do próprio banco para fazer isso, se você pode eventualmente buscar uma foto na sua galeria de imagens do seu celular que você tirou há 5 dias atrás ou há um ano atrás e mandar essa foto, uma foto que não foi capturada ao vivo. Esse é um ponto importante porque se a premissa é que a foto ela precisa ser tirada ao vivo, uma coisa que você pode verificar é se existe, né, qual foi a data de criação daquela imagem, se coincide com a data de criação ali da transação, da assinatura do contrato, né? Se não, se a data não estiver batendo, é um indício ali de que aquela transação pode ser fraudulenta, né? Ela não foi uma transação legítima porque a imagem não foi capturada no momento da transação, ela foi reutilizada, né? A gente já viu alguns casos desse tipo, né? Acontecendo exatamente nesse sentido, de que uma mesma imagem foi reutilizada diversas vezes para fazer diversos contratos de empréstimo consignado, né? E, claro, uma segunda linha aí de atuação seria fazer a perícia de fato de comparação facial e verificar se a imagem que foi utilizada para fazer a assinatura do contrato, de fato, é uma imagem que é do titular, né? Que é do dono daqueles dados biográficos que está lá, né? Então, se tem um contrato no nome do Tiago, é pegar a imagem que está cadastrada na instituição financeira, que foi utilizada para fazer a assinatura do contrato, né? E fazer uma comparação facial com uma imagem do Tiago, né? Isso seria uma segunda etapa aí que eu atacaria e que muitas vezes ela
pode ser utilizada aí de uma maneira já final, assim, porque pode ser que tenha sido utilizada uma imagem que não tenha sido a do Tiago para fazer um contrato no nome do Tiago. Então, o simples fato de ter ali uma inconsistência nessa conferência, né? Ou seja, a gente demonstrar que a imagem não é do Tiago, isso poderia ser o suficiente ali para demonstrar que há algum problema ali ou alguma falha naquela transação, né? Se isso foi uma fraude, ou se, não, ou se foi uma falha do sistema, ou o que que foi, isso é algo que vai ter que ser levantado por outros elementos do processo também, por outras circunstâncias e tudo, né? Mas no que diz respeito à comparação facial, eu diria que inicialmente essas duas vertentes aí já abordariam a maior parte dos casos, sabe, Tiago? E aí, além disso, a gente teria outras possibilidades mais específicas, né, de levantar aí o log daquela transação biométrica específica, né, verificar se o que foi, se a imagem que foi submetida foi de fato aquela, se existe algum tipo de autenticação ativa para atestar que a imagem que foi utilizada na transação é aquela imagem que está sendo apresentada, enfim, tem outras coisas um pouco mais sofisticadas que poderiam ser exploradas, mas eu diria que essas duas conferências iniciais aí, essas duas abordagens iniciais já cobririam aí a maior parte do que seria crítico aí nesse tipo de situação. Show de bola. Vamos encerrar por aqui a parte técnica, porque seria praticamente impossível a gente exaurir todas as possibilidades e todos os fundamentos que são necessários para a atuação, tendo em vista que, até para falar disso de forma mais aprofundada, o Rafael precisou de dois módulos dentro de um programa de pós. Então, eu quero te agradecer, Rafael, e quero te pedir também para comentar sobre a sua participação num dos maiores eventos, né, se não o maior da América Latina que vem pela frente aí, falar da sua participação e convidar o pessoal para estar prestigiando lá. O Rafael vai fazer a apresentação de um trabalho brilhante aí que ele desenvolveu nessa área justamente, e ele vai comentar com vocês. Já quero agradecer a atenção no vídeo até aqui e agradecer mais uma vez o seu tempo, Rafael, e a sua, o seu comprometimento com esse projeto como um todo. Já É um prazer, Thiago. bastante Prazer é feliz. meu e uma honra. Obrigado, Thiago. Então, é como eu diria, né? É um prazer e uma honra estar aqui, podendo colaborar aqui com esse projeto. O evento que o Thiago falou é a Interforensics, né? Interforensics é o maior evento de ciências forensicas da América Latina. Eu estou colaborando com a organização, estou organizando a trilha de multimídia forense, né? O ICE Media. É uma das trilhas temáticas da Interforensics. Isso é interessante porque a Interforensics é um evento que congrega num único evento diversas temáticas periciais. Tem praticamente tudo que se imagina de perícia tem uma trilha ali, né, dentro da Interforensics que você vai estar cobrindo, né? Vai ser no final de agosto, vai acontecer um evento presencial aqui em Brasília, né, de 29 a 31 de agosto. A gente tem alguns minicursos que vão acontecer no dia 28, que também tem alguns minicursos muito interessantes. Eu convido o pessoal a olhar no site e, na medida do possível, participe ali também dos minicursos, né? E especificamente na ICMID, a gente vai ter voltado para comparação facial diversas palestras, né, para reconhecimento facial. Eu especificamente vou apresentar um estudo de caso que a gente trabalhou no instituto, né, envolvendo aí o uso é uma perícia de comparação facial que a gente vai mostrar, mas um caso muito difícil porque a imagem questionada estava totalmente coberta com maquiagem, né, um padrão de maquiagem muito pesado, e ainda assim a gente conseguiu fazer um exame e chegar num resultado ali bastante robusto, inclusive utilizando, né, também o sistema de reconhecimento facial como uma ferramenta adicional para a perícia, né? A gente também vai ter outras palestras de interesse aí do que a gente cobriu aqui nessa conversa agora há pouco, né? O meu colega Paulo Max vai tratar de um trabalho que a gente desenvolveu em conjunto sobre detecção de deepfakes, usando o sistema de reconhecimento facial como uma ferramenta para ajudar a detectar o deepfake. Então, é um trabalho muito interessante. E a gente vai ter outras palestras, né, algumas apresentações de projetos de pesquisa relacionados à perícia de comparação facial, processamento de imagens, a área de áudio também, a perícia de comparação de locutor, né? Enfim, a gente vai ter alguns palestrantes internacionais de renome aí, trazendo palestras como Keynote, né? O Dr. Geoffrey Morrison, por exemplo,
é um expoente aí da área de fonética forense, de comparação do locutor. A gente está trazendo ele para o evento, então é um evento muito rico, né? Uma oportunidade que eu diria que é única aí dos interessados em perícia estarem junto ali, se atualizarem, trocar informações, fazer um networking ali. Eu convido e reforço o convite para que todos participem da Interforensicas e agradeço ao Thiago por ter me lembrado aqui de falar sobre isso e ter dado espaço aqui para a gente fazer essa pequena divulgação aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês curtam esse conteúdo, né? Transmitam para outras pessoas que têm interesse, que atuam nessa área. E até o próximo vídeo. Obrigado, Rafael. Obrigado, Thiago. Satisfação, um abraço.